Olá pessoal, mais um capítulo que a gente vai estudar hoje, é o Gênesis capítulo 14. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho e aqui na descrição tem a playlist para você começar de Gênesis 1. A gente vai estudar a Bíblia toda juntos e a gente está em Gênesis 14. Veja bem, a gente viu que algumas famílias, na verdade as famílias que vieram depois de Noé, elas cresceram e elas se tornaram povos, tá? Nesse capítulo de Gênesis 14 já são povos. A gente viu também de Abrão e Ló, cada um foi para um lado. Abrão foi morar nos carvalhais de Manre e Ló foi morar em Sodoma, ok? Gênesis 14 diz assim: naquele tempo, Anrafel, rei de Siná, que a gente já viu na Bíblia, Siná foi aquela região que Nimrod reinou, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, que a gente também já viu na Bíblia, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bissa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Edmar, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. A gente já viu aqui também. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. Então aqui conta a história de alguns reis, entre eles o rei de Sodoma, onde Ló morava, e esses reis eles serviam um rei que os dominava, que era Quedorlaomer, e serviram esse rei durante 12 anos. Depois disso, no ano 13º, eles se rebelaram contra esse rei. No 14º ano, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Sabé-Criataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El-Paran, que está junto ao deserto. De volta, passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Então veja bem, esses reis, entre eles o rei de Sodoma, junto com mais 4 reis, eles se rebelaram contra Quedorlaomer. E Quedorlaomer, com mais 3 reis, eles se juntaram no 14º ano, um ano depois da rebelião. E eles foram para cima de vários povos. E aí os reis de Sodoma e esses outros reis foram para a guerra. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Então veja bem, eram 4 reis contra 5. E esses 5 reis perderam a guerra e foi uma derrota feia. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Então, eles pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e eles pegaram Ló também, e todos os seus bens, como despojo de guerra. Eles pegaram tudo que tinha na cidade e levaram, entre eles Ló, que foi levado cativo. Versículo 13. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Hebreu vem do nome Éber. Então, Éber, ele gerou uma família, sua família cresceu, gerando outras famílias e virou um povo, o povo hebreu, que falava hebraico. Abrão fazia parte desse povo hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Oné,
os quais eram aliados de Abrão. Então Abrão tinha 2 aliados. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. Então veja bem, lembra que Faraó casou com a mulher de Abrão, porque Abrão disse que era a irmã dele, e por causa disso o faraó enriqueceu Abrão, deu a ele escravos e escravas. Pois bem, esses escravos e escravas procriaram e aumentaram muito o número de escravos que nasciam na casa de Abrão. E Abrão, quando soube disso, soube que Ló, o sobrinho dele, estava preso, ele escolheu 318 desses escravos, dos mais capazes, e os levou e perseguiu esses reis. E, de noite, Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até o Bar, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Então Abrão pegou 318 homens nascidos em sua casa e perseguiu esses reis. Resgatou Ló, resgatou as mulheres que foram, resgatou os bens de Ló. Ló era rico também, ficou rico também. Resgatou tudo e ainda aproveitou e resgatou o povo de Sodoma. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no Vale de Savé, que é o Vale do Rei. Anota isso, Vale do Rei. E Melquisedeque, anota aí também, por quê? Eu já disse isso, eu digo isso quase todo vídeo. O tema central da Bíblia é o Messias. E o Antigo Testamento é o livro da genealogia do Messias. E nessas histórias que vão acontecendo durante essa genealogia, Deus ele levanta alguns tipos de Messias. São tipologias. A Bíblia é rica em tipologias, principalmente do Messias. Melquisedeque, eu vou tentar não focar nele agora, por quê? Porque a Bíblia vai falar dele outras vezes e lá no fim da Bíblia vai explicar mais sobre ele. Mas veja bem, Melquisedeque, Melquisedec significa rei de justiça. Rei de Salém, Salém é uma transliteração de Shalom, que significa paz. Então, Melquisedeque, rei de justiça, rei de Salém, paz, trouxe pão e vinho. Anota isso também. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O sacerdócio era universal. Tá? O sacerdócio não era exclusivo de uma tribo, de um povo, não. Ele era universal. Adão era sacerdote. Aqui a gente vê esse Melquisedeque sendo sacerdote do Deus Altíssimo. E ele leva pão e vinho para Abrão. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu ao Melquisedeque o dízimo de tudo. Pão e vinho, no judaísmo, é um rito de iniciação. Ou seja, Melquisedeque estava iniciando Abrão em algo, que a gente vai ver mais tarde. Daqui a poucos dias a gente vai ver. Tá? Mas esse Melquisedeque, que significa rei de justiça, ele era rei de Salém, que a gente vai ver essa cidade também, que significa paz, rei de paz. Ele leva pão e vinho, abençoa Abrão e Abrão dá a ele dízimo de tudo. Tá claro, né, de quem ele é um tipo. Ele é um tipo do Messias. Até quem acredita que, na verdade, ele era uma manifestação do próprio Messias. Assim como o anjo do Senhor que aparece e tal. Versículo 21. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu quem enriqueci Abrão.
Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Ané, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Então, pessoal, a gente leu aqui mais um capítulo. Vamos continuar prestando atenção nessas tipologias, em tudo na Bíblia. Tá? A Bíblia é a palavra de Deus. Curta, comenta o que você achou, comenta o que você acha sobre o Melquisedeque, quem ele é. Compartilha para mais gente vir estudar a Bíblia toda com a gente. E até a próxima.